Olá, boa noite. Olá, mulheres guerreiras, boa noite. Excelente noite para vocês, excelente quarta-feira. Mais uma semana puxadinha, né? Estamos aqui juntinhas conversando, aquele nosso belo bate-papo semanal. Gente, para quem não me conhece, eu sou Joyce Oliveira, sou esteticista, sou micropigmentadora e o meu objetivo aqui é ajudar você, mulher comum, assim como eu, a montar o seu próprio negócio trabalhando com sobrancelhas. É isso mesmo. A montar a sua empresa, seu negócio, trabalhando com essa área, né, de sobrancelhas, área de embelezamento do olhar, e isso é o meu papel. E aí, toda quarta, toda sexta-feira eu trago aqui vídeos, novidades, e todo dia eu tô trazendo novidades também para vocês, tá bom? A aula de hoje vai ser uma aula bem legal, que eu nunca falei aqui nessa aula, e vai ser o primeiro momento que eu vou trazer para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, para vocês entenderem como é que funciona, certo? Essa ciência, mas vai ser um gostinho para que vocês possam estudar mais à frente, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre visagismo. Alguém já ouviu falar sobre visagismo? Sabe o que é? Sabe como funciona? Para que serve? Como a gente utiliza no design de sobrancelhas? Não? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é o visagismo, para que serve, aonde foi, como foi fundado, né, como foi criada essa teoria, essa ciência, essa arte, para que serve, como é que a gente pode melhorar o nosso trabalho através do visagismo. Bom, eu vou pegar aqui o conceito, tá? No caso, visage é uma palavra que é originária do francês, certo? Ela foi criada em 1937 por Fernand Aubry, certo? Com o objetivo de alinhar a arte de criar uma imagem pessoal nesse conceito. Então, o visagismo, ele veio com a proposta de realçar o que você tem de melhor, tá bom? E minimizar o que você não tem tão bom assim, certo? Vem nessa proposta de diminuir. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que a testa da cliente, certo, seja muito grande. Um exemplo, tá? Muito grande. Seja assim, aquela 4 dedos, 5 dedos, né? 10 dedos, vamos supor. E aí o cabeleireiro coloca uma franjinha para diminuir visualmente o tamanho dessa testa. Então ele tá o quê? Escondendo o que ela não tem de tão bom assim. E tá promovendo a beleza dela, a imagem dela bem melhor. Outro exemplo, vamos supor que ela tem um rosto muito comprido, ou então até mesmo um rosto muito espesso, e aí o corte de cabelo é feito de uma forma para diminuir vamos dizer, essa largura do rosto, ou então mostrar um rosto mais oval. Então são essas estratégias que são utilizadas para melhorar a imagem pessoal da pessoa, né? A imagem pessoal da pessoa, claro. A imagem pessoal da nossa cliente, tá bom? E aí, a gente precisa entender o primeiro passo, certo? Para aplicar o visagismo, é a gente fazer uma leitura facial dessa cliente, uma leitura corporal dessa cliente e perceber como é o seu estilo. Se ela tem um estilo mais marcante, se ela tem um estilo mais ousada, se ela é tímida, se ela é romântica, se ela vamos dizer, se ela gosta de algo mais natural, algo mais marcante. Então a gente tem que observar até pelo seu rosto, pelas suas roupas, pelo seu comportamento e também na conversa, no diálogo, certo? Alinhar as expectativas, isso é muito importante. Alinhar as expectativas do que o cliente espera, certo? Para alinhar as expectativas com o que o cliente, ou do que você pode entregar. Porque muitas vezes a gente não consegue entregar o que o cliente espera. E aí, se isso não for alinhado, se isso não for conversado nessas expectativas, a gente não vai conseguir entregar esse procedimento como o cliente espera, certo? Aqui eu tenho um outro conceito onde fala: o primeiro passo para aplicar o visagismo facial é fazer uma avaliação completa do formato do rosto, dos olhos, né? Para escolher qual será o melhor desenho para as sobrancelhas e saber qual imagem ela deseja transmitir.
Então, como eu falei para vocês, a imagem que ela deseja transmitir para a sociedade, no meio em que ela vive, isso é muito importante. Porque se, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma rena super naturalzinha, né? Bem natural, que não tem nada de marcação, uma rena muito sutil. Só que a minha cliente tem aquele perfil que gosta de coisas extremamente marcadas, extremamente ousadas, extremamente... que dá aquele ar de determinado dela. E aí, se eu fizer uma rena bem naturalzinha, ela não vai gostar, né? E se for o contrário, se ela gostar, se ela for tímida, se ela for tímida, se ela for, por exemplo, romântica, delicada, né? Então, como é que vai ser? Ela não vai querer uma sobrancelha extremamente marcada, né? Uma sobrancelha extremamente ousada, não vai querer, ela vai querer algo natural, algo que realmente não chame a atenção tanto para as sobrancelhas dela. Então, primeiro preciso você entender e alinhar essas expectativas, tá? E aí, a gente precisa também estudar mais, certo? E dentro do visagismo existem o que é chamado de temperamentos, certo? O temperamento da pessoa, entender o temperamento dela para que a gente possa entregar um trabalho bacana, satisfatório, certo? E aí, eu vou falar aqui de 4 temperamentos e eu vou explicar cada uma delas, junto aqui do meu material de apoio, para que vocês possam observar se a sua cliente é dessa forma ou não, certo? O primeiro temperamento que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia de clientes são pessoas com temperamento sanguíneo. Ah, sanguíneo quer dizer o quê? Que ela tira sangue? Não, não é que ela tira sangue, certo? É porque é um temperamento de uma pessoa extremamente enérgica, né? Uma pessoa de muita energia, uma pessoa muito extrovertida, né? Elas gostam muito de estar no centro das atenções, elas são pessoas inquietas, elas são pessoas curiosas e elas amam as novidades, né? Amam a novidade. Ela tem uma característica de pessoas extrovertidas, né? Ela tem característica de uma pessoa comunicativa, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa dinâmica, uma pessoa impulsiva, certo? Então é uma pessoa realmente de muita energia, ama muita novidade, é muito curiosa, então está sempre querendo saber o que tem de novo no mercado e muitas vezes ela quer isso, né? Quer trazer essa novidade para ela quer usar, quer ser uma das primeiras de ter aquela tendência. Então essa é a nossa cliente que tem esse temperamento sanguíneo, tá? E aí esse temperamento, ela gosta de sobrancelhas bem arqueadas, bem marcadas, tá? Porque elas gostam de chamar a atenção, tá certo? Nós temos também o segundo temperamento, que é o colérico. O que é isso, colérico? É uma pessoa que ela é marcada pela atitude, certo? É uma pessoa poderosa, passional, né? Pessoas com esse tipo de beleza, elas se saem bem, né? Como líderes, tá? E também elas expressam independência, elas expressam força, né? São muito determinadas, são objetivas, são pessoas fortes, explosivas, são pessoas muito intensas, empreendedoras, certo? Então esse é um tipo de perfil colérico. Isso quer dizer que uma pessoa ela pode ser sanguínea, mas também ter características coléricas, certo? Ou então ter características mais, vamos dizer assim, mais vamos dizer, mais fortes, né? Por exemplo, eu sou sanguínea, mas eu tenho características coléricas mais fortes, mais que fazem, vamos dizer assim, na grande maioria das minhas características é de uma pessoa colérica, né? Então, isso pode acontecer, tá? Então, esse é um tipo de característica de uma pessoa que tem atitude, uma pessoa colérica, tá? Temos também uma terceira característica que é pessoa com a fleumática. O que é que significa fleumática? É uma pessoa serena, né? Cheia de espiritualidade, é uma pessoa diplomática, né? Elas tendem a não incomodar os demais, é uma pessoa mística, tímida, né? Ela é discreta, ela é conformada, ela é espiritualizada, certo? E aí tem uma característica muito forte numa pessoa que é fleumática, é que ela não é muito, vamos dizer, ela fica satisfeita com pouco, certo? Então ela não vai ser tão exigente, né? Ela é uma pessoa mais
na dela, mais recatada, mais introvertida, né? Então ela é bem conformada, é uma pessoa fleumática. E temos também a melancólica, né, que é caracterizada por uma pessoa mais elegante, sofisticada, ela é sensível, né, quietas, introvertidas, né, então assim, ela tem um perfil artístico, ela é perfeccionista, ela é tímida, ela é reservada, né, e ela tem essa tendência já ao perfeccionismo, como eu falei. Ou seja, então uma pessoa com esse tipo de perfil, você tem que realmente fazer um trabalho perfeito, um trabalho excelente, um trabalho diferenciado, porque ela vai sim observar, certo? Ela vai observar sim, com certeza, tá? Então, essas são as 4 características, os 4 temperamentos que é falado, no caso, sobre o visagismo, tá? E eu vou continuar aqui falando também sobre essa questão do visagismo, tá? E aí, falando sobre visagismo, vou falar sobre formato de olhos e vou falar também sobre formato de rostos, tá bom? A gente vai falar sobre isso que também tem a ver com visagismo, ok? Bom, peguei aqui o material de apoio e eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, formato dos olhos e as sobrancelhas. Joyce, como é que eu posso, por exemplo, trabalhar nas sobrancelhas se o formato do olho eu não consigo mudar? É isso mesmo, a gente não consegue mudar o formato do olho da pessoa. É impossível, a não ser com cirurgia plástica, não é o nosso caso, né? Mas a gente consegue melhorar aquela característica, no caso, através de técnicas de design, técnicas de visagismo, para poder, vamos dizer assim, minimizar aquela coisa que não é tão bonita. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Olhos caídos, o que a literatura aqui fala? Pedem sobrancelhas altas, né? Ou seja, elas devem ser afastadas dos olhos o máximo possível, né? E aí é indicado que seja arqueado na última linha, certo? Ou seja, uma sobrancelha que é caída, um olho que é caído, assim, meio que aquele olho tipo cachorro triste, certo? Pede o quê? Pede uma sobrancelha mais afastada do olho, para dar uma levantada no olhar, e a cauda também mais arqueada para poder dar essa abertura, certo? Para diminuir essa impressão de olho triste, olho caído, certo? Asiáticos, o que a literatura aqui fala? Limpar apenas a parte de baixo dos pelos e tomar cuidado com o final do desenho, que costuma apresentar falha ou ausência dos fios. Então, uma sobrancelha asiática, muitas vezes essa parte da cauda aqui, os fios é meio que para baixo, tipo como se estivesse caindo assim, ó, que chama descendente, é para baixo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa limpeza nessa cauda inferior, tá? Nessa cauda inferior aqui, ó, para não tirar e não gerar falha, porque muitas vezes tem bem pouquinho pelo, tá? Essa é uma dica para olhos asiáticos. Olhos grandes, qual é a dica? A regra, no caso, a dica é manter o desenho natural, sem nunca deixá-lo fino, né? Pois deve se arquear lentamente. Olhos grandes, eles combinam com sobrancelhas mais grossas, então não é indicado você afinar uma sobrancelha de olhos grandes, ela combina com sobrancelhas grossas, tá bom? Olhos juntos, deve-se limpar bem a região entre as sobrancelhas, avançando ligeiramente além da linha da aba do nariz. Então, vamos supor que os meus olhos sejam bem juntinhos assim, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer de forma visual, aqui afastar um pouco, ou seja, tirar um pouquinho aqui esse começo, tá bom? De uma para a outra, tirar esse pouquinho desse começo, para poder dar um visual de que visualmente os olhos dela são mais afastadinhos. Então eu vou limpar mais um pouquinho, tá? Claro, se ela tiver pelo, né? Olhos separados, mantenha as sobrancelhas o mais próximo possível e não diminua o comprimento. Mantenha o formato reto, ou seja, sem arquear as sobrancelhas. Então, olhos muito separados, manter a sobrancelha o mais próximo possível, certo? E manter reta para não dar essa levantada, para não dar essa impressão de que está muito distante, né? E olhos pequenos, é necessário limpar a parte de baixo das sobrancelhas, que levanta o olhar, deixando o arco distante dos olhos, certo? Então, também não é para deixar
sobrancelhas, vamos dizer, esse desenho muito grosso, em olhos pequenos, tá bom? No caso, como olhos grandes merecem sobrancelhas grossas, olhos pequenos merecem sobrancelhas levemente mais finas, tá? Essas são aqui algumas dicas e características sobre o formato dos olhos. Vamos falando aqui sobre formato de rosto, tá? Também são dúvidas que vocês têm bastante, eu vou esclarecer, tá? Bom, nós temos aqui o rosto quadrado mesmo, certo? Quadrado. E aqui, o que é que a literatura diz? Nesse formato de rosto, devemos chamar a atenção para longe da mandíbula, ou seja, o rosto quadrado tem essa mandíbula aqui muito marcada, né? Para suavizar as sobrancelhas, no caso, para dar essa suavizada, para não chamar tanta atenção para essa região, suavizar ela com a sobrancelha um pouco mais arqueada, como as minhas, né? Qual é o objetivo de arquear essa sobrancelha, tá? Desse rosto quadrado, certo? Qual o objetivo? É justamente alongar esse rosto, tá? E também evitar sobrancelhas arredondadas, para não deixar esse olhar tão arredondado, certo? Então, é indicado deixá-las arqueadas, tá? Para poder não marcar tanto, não chamar tanta atenção para essa região aqui embaixo, porque elas é uma região quadrada, esse maxilar é muito marcado, então chamar atenção mais para as sobrancelhas, ok? Temos também o rosto redondo. O que é o rosto redondo? É aquele rosto mesmo, tipo bolacha Maria, né? Redondo mesmo, certo? Então, esse tipo de rosto não pode de jeito nenhum utilizar arredondado, porque vai ficar igual aquele bonequinho que a gente compra no mercantil, que é uma bolachinha, um biscoito, que é redondo, que a sobrancelha é assim, tipo um arco, né? Então, assim, ó, o objetivo é fazer com que as sobrancelhas façam o rosto parecer mais comprido ou fino. A arqueada é o tipo de sobrancelha ideal para esse formato de rosto, pois vai ajudar a alongar, né? Então, evite sobrancelhas arredondadas em rosto redondo, tá? Bom, nós temos aqui vários tipos de rostos, nós temos aqui o rosto oval, que é esse meu aqui, certo? Esse tipo de rosto, no caso, ele é muito bacana de se trabalhar porque a maioria das sobrancelhas combinam com esse tipo de rosto. Uma sobrancelha mais reta, uma sobrancelha mais arqueada, uma sobrancelha levemente arqueada, né? Então ela combina, então é um rosto assim meio que coringa de se trabalhar, tá? Então podemos trabalhar com arqueada, podemos trabalhar com reta, só não pode deixar um olhar caído. Mas o oval é um coringão. E temos também o rosto formato de coração, que é aquele rosto triangular invertido, né? Que no caso, o que a literatura fala? É uma característica desse formato, é o queixo pontudo, né? E por isso precisa suavizar. Uma boa opção é sobrancelha arredondada, né? Delicada, que vai ajudar a arredondar esse rosto levemente, tá? Temos também o rosto comprido, né? Bastante comprido, que é aquele exemplo de rosto cara de cavalo, que é bem compridão, certo? Que a ideia é que faça a sobrancelha, seja reta, faça parecer menor, dar uma impressão que o rosto é menos comprido, né? Um pouquinho mais estreito, certo? Essas aqui são algumas dicas de visagismo, tá? De formato de rosto, formato de sobrancelhas, formato de rosto e de olhos. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns formatos de sobrancelhas. Vou pegar aqui, ó. Nós temos vários tipos de formatos de sobrancelhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu vou pegar aqui o computador para mostrar. Dá pra ver. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, a gente consegue ver sobrancelhas finas, sobrancelhas arqueadas, sobrancelhas caídas, sobrancelhas retas, sobrancelha angulosa, vários tipos e texturas de sobrancelhas. As sobrancelhas que a gente precisa e deve evitar, tá? São as sobrancelhas extremamente finas, certo? Não se usa mais esse tipo de sobrancelhas. Sobrancelhas como se fosse um arco, meia-lua. Esse tipo também a gente não se usa mais, tá? E também sobrancelhas caídas, que onde a ponta ela fica aqui para baixo,
certo? Abaixo dessa linha fica aqui pra baixo. Então, esse é o tipo de sobrancelhas que a gente deve evitar de trabalhar. Uma outra coisa importante é sobrancelha extremamente angulosa, ou seja, sobe e aí vê aquele ângulo, vê como se fosse aquela acento circunflexo. Também não se usa mais, tá? A ideia, no momento de arquear as sobrancelhas, quando sobe, faz essa convergência e desce, tá? Então isso é algo que a gente tem que trabalhar. Sobrancelhas arqueadas, mas eu não preciso ver aquele ângulo e ver aquele chapéuzinho, tá bom? Então são as dicas importantes que vocês precisam saber acerca de texturas e modelos de sobrancelhas, ok? Bom, a aula de hoje foi sobre visagismo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu dei uma pincelada para vocês, assim, só um gostinho de quero mais para que vocês aprendam, vocês possam estudar e se capacitar mais ainda, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Sexta-feira teremos aula nova aqui no nosso Instagram. Um grande beijo.